Olá a todos que acompanham aqui o canal. Bem, gente, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre, de forma bem resumida e bem simples, a questão dos acordos, desse acordo que foi firmado aí entre União Europeia e Mercosul, que deve entrar em vigor nos próximos anos, pelo que foi dito. Bem, existem alguns pontos que são introduzir nesse assunto. Primeiro que eu vou falar é basicamente a ideia geral do que é esse acordo, né, dos termos desse acordo, sem entrar em detalhes. Primeiramente porque não seria possível entrar em detalhes, já que não foram disponibilizados até o momento, pelo que se viu, uma quantidade de dados que a gente pudesse fazer essa análise mais profunda, né? Então a gente não sabe ali os termos específicos desse ideia geral, que é uma ideia bem simples e que já cabe aqui uma crítica muito forte. É o seguinte: primeiramente, esse acordo já foi dito até nos veículos de imprensa que já fazem cerca de 20 anos que estão tentando fazer esse acordo entre aí o Mercosul e a União Europeia, mas não estavam conseguindo, justamente porque a União Europeia não estava querendo abrir mão de certas coisas, né? Por quê, gente? De modo geral, esse tipo de acordo em que, no caso, o acordo ele diz respeito a tarifas, né, impostos sobre exportações e importações entre esses grupos. Então, como a Europa ela produz, ela vai ali tentar tirar tarifas de produtos de alto valor agregado, enquanto eles vão, em contrapartida, tirar produtos de baixo valor agregado do Brasil e dos outros países do Mercosul. E, em geral, esses produtos que eles vão deixar de ser tarifados no Brasil, né, principalmente, vamos pegar o caso do Brasil, são produtos como a soja, o grão, as carnes, né, minérios, que são commodities, né? São produtos de baixo valor agregado e são produtos extremamente competitivos, né? São setores competitivos, de demanda inelástica. O que significa isso? Significa dizer que não é porque vai se reduzir impostos, vai facilitar a entrada desses produtos na Europa que a venda deles aumente muito, a demanda deles vai aumentar muito. Geralmente não, a demanda deles pode não se alterar o bastante, pode se alterar muito pouco, que não vai valer muito a pena, né? Esse é sem dúvida um dos pontos importantes para a gente de crítica para esse tipo de acordo. Em contrapartida, os produtos europeus são produtos de alto valor agregado, né? E são produtos que são extremamente caros, né? Então a gente vai estar disponibilizando produtos, talvez nem aumente a demanda desses produtos, então não vai ter muita vantagem já de início em relação a exportações. Em relação a importações, a gente vai estar abrindo mão de muitas tarifas, né? Então o país já vai perder bastante em relação às importações. Além disso, quando se facilita a entrada desses produtos de alto valor agregado, dessas indústrias internacionais, né, da Europa no caso, o que acontece no caso do Brasil, que tem uma industrialização, teve um processo de industrialização muito frágil, não competitivo, de poucas empresas. O que acontece é que, como a gente não tem competitividade, essas empresas vão quebrar. A gente vai ter uma falência muito grande de imprensa de vários setores industriais no Brasil. Então a gente vai quebrar a indústria brasileira, provocando ainda uma crise maior. Lembrando que a gente está vivendo um período de crise enorme no país já há muitos anos
em que várias empresas já quebraram, milhares de empresas já quebraram no Brasil. Tanto é que já houve notícias aí de que muitas empresas brasileiras estão alertando para isso, né, que esses acordos vão levar a uma crise nos setores industriais no Brasil, né, para a gente poder ver a gravidade que é isso, gerando mais desemprego, né. Um outro problema, voltando à questão dessas commodities, é que essa linha de produção de commodities, ela não tem uma cadeia produtiva complexa, né? Então não tem ali muitos setores que estão ali alinhados com isso, formando uma cadeia que levaria a uma geração de emprego, de renda e aumento do PIB. Não tem isso. Então o que acontece? Por não ter isso, e por conta desses setores terem já os menores salários, né, e uma menor produtividade, também até pelo caso de serem setores de produtos que têm um baixo valor agregado, né, e que também não tem ali um processo de industrialização também muito pesado, é muito simples, acaba que geram poucos empregos de baixos salários, uma baixa produtividade. Em consequência de tudo isso, a gente tem um PIB menor, porque a gente vai estar se concentrando ainda mais nesse setor produtivo, nesse setor primário, né? Em vez da gente estar aí investindo mais na industrialização, para o desenvolvimento do país, para um aumento de PIB, para gerar produtos de mais alto valor agregado, para a gente poder ter uma produtividade maior, como é dessas nações europeias, dos Estados Unidos, por exemplo. Então, essa política, né, que foi feita, esse acordo, o que ela tende a provocar é justamente um desestímulo à industrialização que o nosso país precisa. Então, ela é justamente o contrário de uma construção de um plano de desenvolvimento industrial para o país, um plano de desenvolvimento nacional. Ela, na verdade, ela tende a quebrar a indústria brasileira ainda mais e fazer com que a gente continue naquele mesmo ciclo de produzir mais commodities e de comprar aí produtos de maior valor agregado. E agora pior, porque a gente já está abrindo mão a gente ia estar abrindo mão dos impostos que gerariam por essa entrada desses produtos, né, que de alguma forma equilibraria um pouco mais o jogo, o PIB, né? E além disso, a gente não protege mais a indústria brasileira. Então a gente literalmente quebra a indústria brasileira porque ela não tem como competir com essas empresas estrangeiras, com esses produtos estrangeiros, né? Existe, é claro, em contrapartida, em tese, um barateamento desses produtos. O problema é que, de modo geral, para o PIB brasileiro, a tendência é que diminua, né? E também que o nível de renda geral da população, por conta desse investimento nesse setor, que é um setor de baixa produtividade, de salários mais baixos, em decorrência disso também, acaba que o nível de renda da população, de modo geral, da maior parte da população, vai ser baixíssimo, né? E é esse justamente o ponto que a gente deve fomentar, né? O aumento da produtividade, para o aumento de renda, para o aumento do PIB. E também políticas industriais, políticas que favoreçam a industrialização. Esse pensamento, né, do qual aí foi colocado essa questão, né, de que isso seria vantajoso para o Mercosul, para o Brasil, ela se baseia numa visão antiquada, né, de vantagens comparativas, onde diz que essas trocas comerciais, abrir o mercado é uma coisa
que é melhor para todos e tal. É uma ilusão liberal, né? Do liberalismo clássico, ali de David Ricardo ainda, do século XIX, mas que na verdade ela leva a todas essas questões que eu venho trabalhando aqui, eu venho falando aqui nesse vídeo. Para finalizar, eu gostaria de citar duas questões. Uma questão envolvendo aí obras que falam sobre questões desse tipo, que mostram que acordos como esse tipo são desvantagens, né? Tem um livro que se chama Chutando a Escada. O que é esse livro? Esse livro, na verdade, mostra que esse tipo de ideia que é levantada por David Ricardo, pelo liberalismo clássico, e que hoje vários neoliberais tentam colocar como a solução para os países em desenvolvimento, na verdade, elas não foram aplicadas nos países que se desenvolveram, né?